Entre os dias 26 de abril e 5 de maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou a pior enchente já registrada em sua história recente. Chuvas incessantes transformaram cidades em verdadeiros mares de lama, afetando mais de 2 milhões de pessoas e ceifando mais de 180 vidas. Essa tragédia superou todas as expectativas e trouxe à memória um evento igualmente devastador. Há mais de 80 anos, o estado enfrentou um desastre semelhante, quando o rio Guaíba transbordou, inundando Porto Alegre e regiões próximas. Na época, centenas de famílias perderam tudo, e o episódio entrou para os registros como um dos maiores desastres climáticos do Brasil no século XX. Agora, em 2024, a história parece ter se repetido, mas em uma escala ainda mais assustadora. O avanço da urbanização, combinado com a falta de infraestrutura adequada, amplificou os impactos das chuvas. O que antes era uma catástrofe regional tornou-se um desastre que afetou milhões e exigiu respostas urgentes de autoridades e organizações humanitárias. Enquanto resgatistas lutavam para salvar vidas, imagens chocantes revelavam ruas transformadas em rios, casas levadas pela força das águas e famílias desesperadas buscando abrigo. A tragédia de 2024 não apenas ecoa os horrores de 1941, mas também nos alerta sobre a vulnerabilidade crescente de nossas cidades frente às mudanças climáticas. Em 2024, a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo e um dos principais reguladores do clima global, enfrentou uma das secas mais severas de sua história. Um fenômeno que, segundo especialistas, se tornou 30 vezes mais provável devido ao impacto das mudanças climáticas. Rios que antes eram artérias pulsantes de vida secaram, deixando comunidades ribeirinhas isoladas e sem acesso a recursos básicos. Peixes, uma das principais fontes de alimento e renda para muitas dessas famílias, desapareceram com o recuo das águas, agravando ainda mais a crise humanitária na região. A seca não poupou ninguém. Animais lutaram para encontrar água e alimento em um ambiente que antes era abundante. Árvores centenárias, incapazes de resistir à falta de água, começaram a sucumbir, transformando partes da floresta em um cenário desolador. Esse evento extremo também teve implicações globais. A Amazônia, que desempenha um papel crucial na regulação dos ciclos de carbono e de água, sofreu uma redução drástica em sua capacidade de absorver CO2, agravando ainda mais a crise climática. Mas mesmo em meio à devastação, houve resistência e resiliência. Comunidades locais e organizações ambientais uniram forças para enfrentar os desafios, buscando soluções para proteger o que resta da floresta e ajudar aqueles que dependem dela para sobreviver. Entre 29 de outubro e 16 de novembro de 2024, a Espanha enfrentou uma das mais devastadoras depressões isoladas em níveis altos, conhecida como Dana. Este fenômeno meteorológico extremo deixou um rastro de destruição em várias províncias, resultando em 231 mortes e perdas econômicas que ultrapassaram 4 bilhões de dólares. Cidades inteiras foram submersas por chuvas torrenciais, enquanto ventos violentos e inundações repentinas transformavam ruas em rios furiosos. A população enfrentou um cenário caótico, com evacuações em massa, interrupções nos serviços básicos e uma crise humanitária crescente. O impacto econômico da Dana foi colossal, tornando este evento o 10º desastre natural mais caro do mundo em 2024. Infraestruturas foram destruídas, empresas interromperam suas operações e milhares de famílias perderam tudo o que possuíam. Mas os números não contam toda a história. A Dana revelou não apenas a força implacável da natureza, mas também a vulnerabilidade das cidades diante de eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e intensos devido às mudanças climáticas. Em meio ao caos, a solidariedade brilhou. Comunidades se uniram para ajudar umas às outras, e voluntários trabalharam incansavelmente para fornecer abrigo, comida e esperança. A Dana de 2024 não foi apenas uma tragédia, mas também um alerta urgente para a necessidade de investimentos em infraestrutura resiliente e ações globais contra as mudanças climáticas. Enquanto o mundo contabiliza as perdas, a pergunta que fica é: estamos realmente preparados para o futuro que está por vir? 2024 entrou para a história como o ano mais quente já registrado no planeta. Ao longo do ano, a Terra enfrentou uma média global de 41 dias adicionais de calor, em níveis perigosos para a saúde. Este marco alarmante é um reflexo direto das mudanças climáticas e de suas consequências irreversíveis para o meio ambiente e a humanidade. O calor extremo não poupou nenhuma região. De cidades congestionadas a áreas rurais vulneráveis, as altas temperaturas colocaram vidas em risco, sobrecarregaram sistemas de saúde e intensificaram outros desastres naturais, como secas e incêndios florestais. Na Europa, milhões sofreram com ondas de calor, que superaram recordes históricos. Na Ásia e na América do Norte, trabalhadores ao ar livre enfrentaram condições insuportáveis, enquanto agricultores viram suas plantações murcharem sob um sol implacável. Embora tecnologias de resfriamento tenham oferecido alívio temporário, elas também contribuíram para o aumento do consumo de energia, criando um círculo vicioso. Em regiões mais pobres, a falta de acesso a essas tecnologias expôs milhões de pessoas ao risco de doenças e mortes relacionadas ao calor. O calor extremo de 2024 foi mais do que uma estatística. Foi um lembrete de que o tempo está se esgotando para reverter os danos causados ao nosso planeta. Em todo o mundo, a crise climática impulsionou movimentos por mudanças, enquanto cientistas e ativistas alertavam. Sem ações globais coordenadas, o futuro será ainda mais quente e perigoso para todos nós. Em 2024, a temporada de tempestades tropicais no Pacífico Norte foi marcada por uma intensidade incomum,
causando devastação em áreas densamente povoadas. Vários ciclones atingiram regiões vulneráveis, deixando um rastro de destruição, perdas humanas e danos materiais significativos. As chuvas torrenciais e os ventos de alta velocidade obrigaram milhões de pessoas a deixarem suas casas, gerando evacuações em massa sem precedentes. Abrigos de emergência foram rapidamente superlotados, enquanto equipes de resgate lutavam contra o tempo para salvar vidas e fornecer assistência às comunidades mais afetadas. O impacto econômico também foi devastador, com infraestruturas destruídas, estradas bloqueadas e sistemas de energia e água completamente interrompidos. Regiões costeiras, muitas delas altamente dependentes do turismo, enfrentaram desafios adicionais para reconstruir suas economias. Especialistas apontam para uma ligação direta entre as mudanças climáticas e a intensificação das tempestades tropicais. O aquecimento dos oceanos tem alimentado ciclones mais fortes e mais frequentes, transformando o Pacífico em uma zona de perigo crescente para milhões de pessoas. Apesar da destruição, a resposta humanitária demonstrou a força da solidariedade global. Doações, voluntários e iniciativas internacionais ajudaram as comunidades a começar a reconstruir suas vidas. A temporada de 2024 serve como um alerta para a necessidade de investimentos em infraestrutura resiliente e estratégias de adaptação. Em um mundo cada vez mais moldado pela crise climática, a preparação para tempestades mais intensas deixou de ser uma escolha e se tornou uma necessidade urgente. Em 2024, o lago Urmia, no Irã, enfrentou uma seca sem precedentes, reduzindo drasticamente seu volume de água. Um dos maiores lagos salgados do mundo, antes uma joia ambiental e fonte vital de vida, agora está à beira de desaparecer. A seca não impactou apenas o lago. As comunidades ao redor, que dependem dele para a agricultura, pesca e turismo, viram seus meios de subsistência ameaçados. Campos antes férteis agora estão estéreis, enquanto a pesca, uma das principais atividades econômicas da região, se tornou impossível. A degradação do lago Urmia também gerou tempestades de poeira salina, que carregam partículas nocivas para áreas vizinhas, afetando a saúde de milhões de pessoas e agravando os desafios ambientais. Especialistas apontam para dois principais fatores responsáveis pela crise: as mudanças climáticas, que têm causado padrões de seca mais severos e prolongados, e a má gestão hídrica, com a construção de barragens e o uso excessivo de água para a agricultura. O lago Urmia é um exemplo alarmante do impacto humano sobre os recursos naturais. Sem ações urgentes, o que resta deste ecossistema único pode desaparecer para sempre. Apesar do cenário desolador, ainda há esperança. Projetos de restauração têm tentado salvar o lago Urmia, redirecionando água e promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis. A seca no lago Urmia serve como um aviso claro. A degradação de recursos naturais vitais não é um problema isolado. Ela reflete uma crise global que exige ação imediata para proteger nosso planeta e as comunidades que dele dependem. Em março de 2024, o ciclone Idai devastou a África Austral, deixando um rastro de destruição em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Com ventos intensos e chuvas torrenciais, o ciclone resultou em centenas de mortes e deixou milhares de pessoas desabrigadas, marcando um dos desastres naturais mais severos da região nos últimos anos. As enchentes causadas pelo ciclone inundaram vilarejos inteiros, destruíram colheitas e interromperam serviços essenciais, como água potável, eletricidade e transporte. Milhares de famílias ficaram presas em telhados ou árvores, aguardando o resgate, enquanto comunidades inteiras foram forçadas a buscar abrigo temporário em condições precárias. O ciclone Idai se destacou pela intensidade incomum e pelo impacto devastador em áreas já vulneráveis. Especialistas apontam que eventos como este estão se tornando mais frequentes e destrutivos, devido ao aquecimento global, que eleva a temperatura dos oceanos e intensifica as tempestades tropicais. A resposta ao desastre mobilizou a ajuda humanitária de todo o mundo. Equipes de resgate, organizações internacionais e voluntários trabalharam incansavelmente para salvar vidas e distribuir alimentos, água e medicamentos às populações afetadas. No entanto, a reconstrução das comunidades devastadas continua sendo um desafio monumental. O ciclone Idai deixou uma marca profunda na África Austral, mas também destacou a resiliência e a solidariedade das comunidades afetadas. Este desastre serve como um chamado para a ação global contra as mudanças climáticas, mostrando que sua ameaça já é uma realidade, especialmente para as regiões mais vulneráveis do mundo. Em setembro e outubro de 2024, o improvável aconteceu. O deserto do Saara, conhecido como um dos lugares mais secos e quentes do planeta, foi atingido por chuvas torrenciais que causaram enchentes sem precedentes. Este evento raro transformou temporariamente partes do deserto em vastas lagoas e rios, chocando cientistas e moradores locais. As fortes chuvas destruíram infraestruturas frágeis, inundaram aldeias e impactaram comunidades que nunca haviam experimentado tamanha quantidade de água em tão pouco tempo. As enchentes também ameaçaram os rebanhos, fonte vital de sustento para muitos pastores nômades da região. Especialistas atribuem esse evento às mudanças climáticas, que têm provocado um aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos em todo o mundo. O aquecimento global não apenas eleva as temperaturas, mas também altera os padrões de chuva, trazendo umidade a áreas tradicionalmente áridas, como o Saara. Imagens de satélite revelaram sistemas meteorológicos anômalos, transportando grandes quantidades de umidade para a região.
O resultado foi um fenômeno sem precedentes, deixando claro que até mesmo os desertos não estão imunes aos impactos da crise climática. Embora devastadoras, as enchentes também criaram paisagens raramente vistas no Saara, com o florescimento de vegetações temporárias e um aumento da biodiversidade em algumas áreas. No entanto, a imprevisibilidade desses eventos destaca a urgência de entender e combater as mudanças climáticas, para proteger tanto a natureza quanto as comunidades humanas. Em novembro de 2024, o deserto da Arábia Saudita, conhecido por suas temperaturas escaldantes e vastas dunas de areia, foi surpreendido por uma rara e fascinante nevasca. Dunas normalmente douradas ficaram cobertas por uma camada branca, criando um cenário tão belo quanto inesperado. Os moradores locais, acostumados ao calor extremo, ficaram maravilhados com o fenômeno, enquanto turistas aproveitaram para registrar imagens únicas. Mas, por trás da beleza, este evento levantou preocupações sobre os impactos das mudanças climáticas nos padrões climáticos globais. Especialistas explicam que a neve no deserto da Arábia, embora rara, não é completamente inédita. No entanto, o aumento na frequência de eventos climáticos extremos, como ondas de frio repentinas em regiões quentes, está diretamente relacionado às alterações climáticas globais. As mudanças nas correntes de ar e na circulação atmosférica, causadas pelo aquecimento do Ártico, têm gerado essas anomalias climáticas, trazendo temperaturas inesperadamente baixas para lugares como a Arábia Saudita. O fenômeno teve impacto na vida diária, interrompendo o transporte e afetando rebanhos em algumas áreas. Enquanto isso, a neve temporária gerou curiosidade científica e acendeu debates sobre a imprevisibilidade crescente do clima. A neve no deserto da Arábia foi um espetáculo visual que encantou o mundo, mas também serviu como um lembrete das transformações climáticas em curso. O evento destaca a urgência de compreender e mitigar os efeitos das mudanças climáticas, que estão moldando um futuro cada vez mais incerto e extremo. Em fevereiro de 2024, a China enfrentou uma das ondas de frio mais severas de sua história recente, com temperaturas recordes que chegaram a 53 °C. Em algumas regiões do norte do país, a população foi forçada a lidar com condições extremas, que desafiaram infraestruturas e modos de vida. Nas áreas urbanas, o frio intenso provocou interrupções nos transportes, cortes de energia e fechamento de escolas. Já nas zonas rurais, agricultores enfrentaram grandes prejuízos, com colheitas destruídas e dificuldades para manter os rebanhos aquecidos e alimentados. Especialistas apontam que esta onda de frio extremo foi causada por uma perturbação no vórtice polar, um sistema de ventos que normalmente mantém o ar frio restrito às regiões polares. O aquecimento global tem alterado a estabilidade deste sistema, permitindo que massas de ar ártico avancem para latitudes mais baixas, como a China. A resposta à crise mobilizou tanto o governo quanto comunidades locais, com a distribuição de ajuda emergencial e a criação de abrigos temporários para proteger os mais vulneráveis. Apesar disso, as condições extremas resultaram em dezenas de mortes e prejuízos significativos para a economia. A onda de frio extremo na China foi um lembrete dramático de como as mudanças climáticas estão tornando os eventos climáticos extremos mais frequentes e intensos. Enquanto o mundo aquece em média, as perturbações climáticas resultam em contrastes cada vez mais extremos, deixando claro que nenhuma região está imune a seus efeitos.